Olá amigos, Edmar Braga aqui. Eu quero registrar em primeiro lugar que para mim é uma honra receber esse convidado. Ele que é professor há mais de 20 anos dentro do nosso município, é um dos grandes nomes da educação municipal, professor Samuel Maia, que é graduado em História e Pedagogia, é mestre em História Social, jornalista e ambientalista. Ele também é pós-graduado em Gestão Ambiental e Gestão Pública. Vamos receber o professor para discutir um tema de suma importância. Vamos falar sobre o atual cenário político e econômico em que vivemos atualmente. Um tema de extrema relevância, um tema bem atual, então eu quero convidá-lo a participar desse debate com a gente. Assista o vídeo até o final, deixe seu comentário, sua dúvida e suas sugestões. Forte abraço do seu amigo Edmar. Primeiro agradecer ao Edmar pelo convite, conte sempre comigo quando precisar. Importante você estar fazendo esses debates, chamando pessoas para discutir assuntos que são realmente relevantes para a sociedade brasileira, para o estado do Rio de Janeiro e tudo para Duque de Caxias. Com relação à primeira pergunta, quero agradecer ao amigo Marcelo Loredo, nosso famoso russo, sobre qual o tempo de duração de uma crise econômica depois dessa pandemia. Marcelo, isso vai depender muito de como o governo federal, utilizando os instrumentos econômicos que ele tem, como controle do câmbio, a questão da emissão de moeda, a questão dos juros, né, a própria operação do Banco Central, para quem ele vai, o governo, direcionar os recursos. Aí você pode ter uma administração dessa crise no campo econômico de forma a ser de médio prazo, ou criar um problema econômico que seja estrutural. Então, isso vai depender muito da equipe que lá está. Como é uma equipe que tem um viés ultraliberal, que não cabe dentro de uma economia periférica como a brasileira. Por quê? Porque o Brasil ele não teve a chamada revolução industrial como alguns países do mundo tiveram. O Brasil não teve a revolução burguesa como alguns países tiveram. Então, a questão da teoria liberal ela tem que ser analisada diante da complexidade cultural dos instrumentos econômicos que existem em determinada sociedade e a realidade dos conflitos entre as camadas sociais e as classes sociais que existem naquele local. E no Brasil nós temos um projeto de estrutura do país que é de manter a desigualdade e total precariedade de boa parcela da população. Então, isso vai depender muito, mas isso também conta com a sociedade. Quer dizer, conforme a sociedade pressionar o governo, pode ser que possamos ter um avanço na área econômica. O Estado moderno, ele é uma invenção contra a monarquia absolutista. Logo, o Estado ele foi criado numa perspectiva de transformar o Estado a serviço da sociedade e das forças que emergiam, que era, no caso, os comerciantes, os empresários, o que nós chamamos de burguesia. Ora, o Estado brasileiro ele tem um corte diferenciado, porque o Estado brasileiro ele nasce a partir de um pacto das elites. O Brasil foi construído em cima de pactos das elites que sempre colocaram à margem a grande parcela da sociedade, a maioria da sociedade. Então você teve, na proclamação da nossa República, um pacto entre cafeicultores, os fazendeiros, a igreja, e os militares. Parece até que estamos vivendo isso novamente no Brasil, não é verdade? Não é que estamos vivendo novamente, é que esse ciclo de relações não foi rompido. Então, 1889 é um pacto desses três grupos para a formação do que nós chamamos de República Brasileira. Sempre com a presença muito forte dos militares. É importante nós percebermos que os dois primeiros presidentes da República no Brasil foram militares. Então, por isso que vira e mexe, volta esse debate sobre militarização do governo. E você vê que esse processo acontece desde 1889, desde a proclamação da República. Então, logo, o Estado brasileiro. E no começo do Estado brasileiro havia um debate na proclamação da República. Se nós iríamos seguir o modelo de Estado de federação norte-americano, do Estado liberal norte-americano, de um Estado modelo francês, ou o positivismo, que era o que predominava nas Forças Armadas, na academia militar, era o pensamento positivista. O que ganhou força e tocou o projeto de construção da República foi o positivismo. Tanto é que nós temos lá na nossa bandeira lema Ordem e Progresso, que é um lema positivista. Então o Estado brasileiro ele foi montado em cima de uma aliança, de um pacto da elite. Tem um livro chamado Os Bestializados, do professor José Mourinho de Carvalho, que eu recomendo vocês lerem,
que mostra isso, quer dizer, o nome Os Bestializados, que foi proclamada a República, e o povo mesmo no Rio de Janeiro, no Brasil, só foi descobrir que o rei Dom Pedro II não era mais o rei uma semana depois. Quer dizer, aqui, esse pacto da elite sempre exclui a população. Então, o Estado brasileiro ele sempre foi excludente. Não é à toa que nós temos um perfil de desigualdade social que é o maior do planeta. Você tem a diferença entre um salário e 100 salários, é o maior do mundo. Nenhuma sociedade no mundo tem essa desigualdade entre 1 e 100. Né? Da mesma forma, a segregação territorial, a desigualdade territorial. Então, na verdade, o Estado ele seria para harmonizar, criar paz social e distribuir os bens produzidos pela sociedade entre todos os cidadãos. Quando isso não acontece, há uma esquizofrenia na concepção de Estado. Por isso que alguns setores, até mesmo pobres, são às vezes levados para posições que são contra eles, são posições de Estado mínimo, que na verdade o brasileiro, a sua grande maioria, já vive o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É a iniciativa privada tomar conta de toda a economia e não mais o Estado intervir. Só que aqui, se você parar para pensar, o Estado está ausente em tudo. Né? E mesmo recentemente, nos últimos 30 anos, com as políticas de terceirização, de quarteirização, de não prestigiar concursos públicos, você tem um Estado altamente privatizado. Então, na verdade, a pandemia está mostrando a todos nós o quanto o Estado é necessário. Por quê? Porque justamente é o Sistema Único de Saúde que está salvando para que nós não tenhamos uma catástrofe maior no número de óbitos no país. E é o Estado que está garantindo a renda mínima de R$600, aprovada pelo Congresso. Quero dar aqui os parabéns ao Congresso Nacional, que foi que aprovou os R$600, porque senão nós teríamos aí 3 meses de uma grande maioria sem nenhuma forma de... E aí nós poderíamos estar vivendo um outro patamar de conflito social neste momento da pandemia. Então o Estado ele é necessário. Essa pandemia destruiu a tese neoliberal do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, de que não é necessário o Estado. E mais do que isso, foi um banco público que está fazendo o pagamento. Agora, nós temos que democratizar o Estado. O que nós defendemos? O controle público do Estado, né? Transparência e controle social do Estado. Ou seja, nós queremos a radicalidade democrática do Estado. Tudo que aqueles que querem criar um governo autoritário não desejam. Porque se você tem transparência e controle social, você vai ter as contas abertas para verificar o tempo todo o que está acontecendo. Se você reduz isso para um número menor de pessoas, só eles vão estar. Então o Estado é necessário, mas tem que radicalizar a democracia e o controle social. A crise política ela é pensada. Ninguém faz um ato político sem ser pensado. Ainda mais uma presidência da República, com vários assessores, com todo o setor de inteligência trabalhando para ele. Então, essa crise ela é pensada, a crise política. Por quê? Para tentar esconder a incompetência para a gestão do problema. Então você cria debates toda hora políticos para esconder efetivamente a crise que é a crise de administração. Nós não temos gestão hoje na administração. Por isso, a todo momento a crise. E a crise ela faz o quê? Piorar a gestão do problema da pandemia. Então nós precisamos resolver o problema político. Qual é o problema político? Nós não podemos ter um governo que viva o tempo todo gerando crise para abafar a incompetência da sua gestão na administração pública. Primeiro nós vamos, para recuperar a economia do Brasil, um grande programa de investimento público na infraestrutura, né, na recuperação ambiental, porque é intensivo mão de obra. Você vê que hoje a economia verde ela pode gerar milhões de empregos. Da mesma forma, recuperar o plano, né, de crescimento acelerado, de aceleramento do crescimento. Né? O PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, ele tem que ser retomado. Para quê? Para que a infraestrutura brasileira possa ser retomada. Da mesma forma, voltar o investimento na planta Fabril. Uma outra coisa muito importante nesse processo de recuperação é que você tem que tirar o dinheiro dos rentistas e dos banqueiros e jogar na produção. Para isso, você precisa que o Estado deixe de ficar refém do grande sistema financeiro. Então, nós temos hoje, por exemplo, uma forma de resolver e gerar muitos empregos é acabar com as habitações precárias, né? Os locais precários de moradia, reurbanizar favelas, construir moradias decentes, prédios
decentes para aquelas pessoas que moram hoje em territórios segregados das grandes metrópoles. Olha quantos empregos. A questão do transporte coletivo, das ferrovias, né, das barcas, isso é altamente intensivo mão de obra. E você gera empregos imediatamente e que não precisa nem de tanta qualificação. A outra é investir pesadamente em ciência e tecnologia, coisa que nós estamos perdendo nos últimos 4 anos. Então, gerar empregos também na área de ciência e tecnologia. É possível, mas tem que ter um governo nacionalista, patriota, que não pense no interesse de banqueiros e de pequenos setores rentistas do Brasil. Professor Samuel Maia, meu muito obrigado por ter aceito esse convite e por esclarecer tantas dúvidas, tantos questionamentos sobre o atual cenário político e econômico em que estamos vivendo. Eu peço a você, meu amigo, que compartilhe esse conteúdo, que curta, comente, deixe sugestões para os próximos temas e semana que vem tem mais. Forte abraço, seu amigo